E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Vitamina Fotográfica. Sou Wagner Sancia Garcia. No vídeo de hoje nós estaremos tratando a respeito de um assunto importantíssimo para a fotografia, que é um assunto mais de introdução, ao qual nós estaremos trazendo alguns dos elementos técnicos da fotografia que serão importantes para a construção da sua imagem. Aproveita para deixar já o seu joinha aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nossas notificações e bora pro vídeo. Vamos lá, o primeiro convite que eu tenho para fazer hoje para vocês é o seguinte: abandonar o modo automático da câmera. É comum quem está começando pegar a câmera e fotografar no automático, mas a partir de hoje eu vou fazer um convite a vocês, principalmente pelo menos nesse começo, a estarem largando desse modo automático e partindo para o modo manual da câmera, onde vocês vão estar começando a entender o funcionamento do seu equipamento, para que vocês possam estar construindo a sua imagem através do seu pensamento, sabendo como que a luz funciona, como que o seu equipamento entende a luz e como ele vai ler cada um dos elementos que vai ser introduzido a partir da iluminação e a partir da configuração do seu equipamento. Então, vamos começar a tratar da parte principal, que é a exposição da fotografia. Ou seja, eu vou ensinar vocês a entenderem se uma fotografia está super exposta, se ela está subexposta e como vocês regularem isso no equipamento. E para isso vamos estar falando a respeito de alguns elementos que são o diafragma, o obturador e o ISO. Esses três elementos são responsáveis pela chegada de luz ao sensor e pela sensibilidade de luz que o sensor da câmera tem. Então, gente, falando aqui do diafragma, podemos compará-lo a uma janela aberta. Essa janela, quando totalmente aberta, vai ter uma quantidade de luz entrando, ao qual vai estar iluminando todo o seu ambiente. Ou seja, você tem um ambiente bem iluminado. Porém, quando você pega essa janela e vai fechando ela, mesmo que lentamente, tu vai vendo essa luz sendo cada vez mais restrita ao seu ambiente, fazendo com que vá diminuindo até o ponto de ficar totalmente escuro, conforme tu fechar ela por completo. Assim acontece também com o nosso diafragma. Nosso diafragma, ele é o quê? Ele é uma quantidade de lâminas que contém dentro da objetiva, ou seja, dentro da lente, que vai permitir a passagem de luz até chegar ao sensor. Quanto mais aberto estiver o diafragma, maior a quantidade de luz que vai estar chegando ao sensor da sua câmera. Quanto mais fechado estiver esse diafragma, menor vai ser a quantidade de luz que vai chegar ao sensor da sua câmera. O diafragma ele contém uma nomenclatura que é o f-stop, que é por ele que nós vamos saber exatamente quando o diafragma está aberto e quando ele está fechado. Esse F ele se estende atualmente de 1.2 a F45, ou seja, onde F1.2 a lente ou objetiva vai estar com o diafragma totalmente aberto e em 45 vai estar com apenas um pequeno furinho ao qual vai estar dando passagem de luz, ou seja, muito pouca luz que vai estar entrando. É raro nós encontrarmos tanto uma extremidade quanto a outra hoje em dia. Nós encontramos objetivas que são geralmente 1.4, que é mais fácil de encontrar, que vai até F1, até F22. Uma curiosidade é que quanto tu vai fechando o diafragma, a cada um ponto que tu fecha, você vai quebrando a luz pela metade. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. O F4, ele chega a metade da luz no seu sensor do que em F2.8. Em comparação ao F5.6, ele chega ao dobro de luz. Ou seja, se você vai fechando, você vai diminuindo a luz pela metade. Se você vai abrindo o diafragma, você vai dobrando a quantidade de luz. E isso vai fazer com que a sua imagem tenha mais ou menos luz, ou seja, vai fazer com que ela seja bem exposta, super exposta ou subexposta. Como segundo elemento, nós estaremos falando sobre o obturador. O obturador é tão importante quanto o diafragma na fotografia. Ele também é um dos que são responsáveis à chegada de luz, à entrada de luz
até o sensor. Ele não por abertura como o diafragma, mas por tempo de exposição. O obturador ele é uma cortina que abre e fecha. Conforme o tempo de exposição, essa cortina vai se manter mais tempo aberta ou menos tempo. Você pode comparar o obturador da sua câmera ao piscar de olhos. Quando você pisca, logicamente vai dar aquele apagão rapidamente na sua vista, qual você perde algumas informações. Quanto maior o tempo que você mantém seus olhos abertos, mais informação você vai adquirindo daquele local. Assim também funciona o obturador. O obturador ele tem um tempo de exposição, ao qual ele pode ser mais rápido ou mais longo. Isso vai depender daquilo que você queira registrar, do objeto que você vai registrar e o como você vai registrar esse objeto. Ou seja, o obturador ele também tem uma numeração, ele é baseado em segundo, ou seja, é fracionado. Segundo é fracionado em 1 segundo, meio segundo, 1/4 segundo, 1/8 segundo e vai, na maior parte das câmeras hoje, até 1/8 mil avos de segundo. A qual, quanto maior for a fragmentação desses segundos, mais rápido vai ser o tempo de exposição da sua fotografia. Ou seja, ele também vai, quanto mais rápido vai sendo, ele vai escurecendo a sua imagem. Por outro lado, você vai aumentando o tempo de exposição, mais luz vai chegando ao seu sensor, permitindo que mais informação seja registrado na sua fotografia. Assim como no diafragma, que você vai fechando, cada vez que tu fecha um ponto, você corta um ponto de luz. Quando você abre um ponto, você aumenta um ponto de luz, você dobra ou divide por 2 a luz. Assim também acontece com o obturador. Quanto você vai aumentando um ponto da velocidade, ou seja, em relação a 1 segundo, se você colocar 2 segundos, você dobrou o tempo de exposição. Se você colocar meio segundo, você também dividiu esse tempo de exposição por 2. Assim também vai ocorrer com o diafragma, onde você terá um maior tempo de exposição. Por exemplo, você pode ter maior tempo registrando um objeto ou menor tempo registrando esse objeto. Isso vai andar de acordo, junto, de mãos dadas com o diafragma. Se você fechar muito o diafragma e botar uma velocidade de exposição muito rápida também, a sua fotografia vai ocasionar dela ficar escura. Se você abrir muito seu diafragma e botar a sua velocidade de obturação muito longa, logicamente você também vai ter um problema de superexposição, ao qual vai ter uma entrada muito grande de luz. Então você vai ter que encontrar um equilíbrio entre um e outro. A verdade é que não existe uma fórmula para que você possa estar registrando, porque cada ambiente contém uma iluminação, tu vai ter que encontrar isso no controle da sua fotografia. Logo mais, daqui a pouco nós estaremos falando um pouquinho sobre isso também. Falando em exposição, temos o terceiro elemento, que é o ISO, que é tão importante quanto os dois na captação de luz na sua fotografia. Bom, para finalizar o nosso triângulo de exposição, não poderia faltar o ISO, né? Que é tão importante quanto os outros dois, porém é o que menos gostamos de trabalhar. Afinal de contas, ele tem não é nem que eu não gosto de trabalhar, mas é que ele em determinados pontos pode gerar alguns problemas de imagem, ou como ruídos de imagem. Então a gente busca tomar um pouco mais de cuidado em relação a isso. Lógico que a gente vai chegar ao ponto de usar um ISO um pouco mais alto. Eu vou explicar direitinho isso agora. O que é o ISO? O ISO ele é a sensibilidade do seu sensor. Com o ISO você pode deixar o seu sensor mais sensível à luz. Ou seja, nós temos ISOs no padrão hoje de máquinas que vão de
100, tem algumas câmeras de 250 mil. Quanto maior o ISO for, maior a sensibilidade do seu sensor, captando maior luz, captando melhor a luz. Só que qual é o problema que isso acarreta? Conforme tu vai dobrando a luz, cada vez que tu coloca um ISO vai aumentando, ele vai de 100, 200, 400, sempre dobrando a luz, a sensibilidade do sensor. E isso vai fazendo com que a iluminação na sua fotografia, a luminosidade dela vá se dobrando ou vá se dividindo quando tu vai baixando. Só que quanto mais alto for o ISO, você vai começar a sofrer com alguns problemas de ruído. E qual o problema do ruído? O problema dele é que ele começa a tirar a nitidez da sua imagem. Ou seja, não é aquilo que você vai querer estar usando muito alto o tempo inteiro. Não estou dizendo que não vai ter momentos que tu vai usar. Existem momentos que tu vai acabar colocando o seu ISO num número bem alto e vai gerar ruídos, mas não pode nem ser aquilo que vai te incomodar tanto. A verdade é que se você estiver fazendo um registro e vai colocar de repente numa rede social, muito pouco provável as pessoas até acabem prestando atenção tanto nesses ruídos, porque a qualidade da imagem ela é reduzida para as redes sociais. No entanto, se você quiser fazer uma exposição com quadros grandes, você vai ter sim o problema da visibilidade do ruído. Você pode utilizar isso na sua estética ou não. Aí vai de acordo com aquilo que você pretende fotografar. Mas o ISO ele vai te ajudar em determinadas situações ao qual a sua iluminação seja baixa, você não vai conseguir mais abrir o diafragma porque ele já vai estar totalmente aberto. Se você baixar muito a velocidade, tu vai ter problemas com tremores, que vai acabar deixando a sua imagem tremida e isso vai acabar te impedindo. Então você vai fazer o quê? Vai aumentar o ISO para que você consiga a harmonia entre o diafragma e a velocidade, consiga fazer o seu registro, levar a sua imagem para casa, poder apresentar aos seus amigos, apresentar de repente em um trabalho que você queira fazer. Mas aí tu vai me perguntar assim, tá bom, Wagner, tu me explicou tudo isso, mas me diz aí, como é que eu vou harmonizar tudo isso? Pô, essa é a parte mais tranquila até. Por quê? Quando tu olha para a tua câmera para tu fazer o registro, tu vai ver dentro do viewfinder uma reguinha, qual vai ter um símbolo -2, +2 e um zerinho ali. Quando estiver vendo o símbolo apontando para o mais, significa que a tua fotografia está tendendo a ter mais luz. Ou seja, tua fotografia está tendendo a ser super exposta. Quando você vê essa reguinha tendendo para o menos, significa que ela está sendo subexposta. Ou seja, que vai estar menos luz entrando. Quando estiver ali no meio, no zerinho ali da câmera, significa que você vai estar com uma fotometria em meios tons. Muitos chamariam de fotometria ideal. Isso quer dizer que fotografia no zero está correto? Na fotografia não existe certo nem errado. Vai depender do seu objetivo. Se você quiser uma fotografia um pouco mais clara, então você vai ter que fotografar um pouquinho mais para o superexposto. Se você quiser uma fotografia um pouquinho mais escura, tu vai fotografar um pouquinho mais subexposto. O zero é o meio tom, o +2 ali está significando que ali é um local de altas luzes e o -2 ali vai estar simbolizando que ali é baixas luzes, ou seja, você vai ter ali como equilibrar a sua fotografia. Ou seja, a sua fotometria ali vai estar dizendo se vai estar superexposto, se vai estar subexposto ou se vai estar com meios tons, ou seja, se ela vai estar com uma fotometria considerada pela máquina como ideal. Tá ok, gente? Então, gente, se esse conteúdo te ajudou, deixa aqui no comentário, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Não se esquece de se inscrever no canal, você que não é inscrito, ativa o sininho para não perder as nossas notificações. E até o próximo vídeo.